Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo hoje a apresentação de um livro e de um deck, que é o Baralho Cigano, de André Mantovani, Tradição, Teoria e Prática, e vem editado pela editora Pensamento. As editoras Pensamento e Cultrix talvez sejam as principais editoras nessa área mais voltado para o espiritualismo, para o esotérico, para a magia. Nós temos aqui no Brasil uma dívida muito grande com essas editoras, né? A Pensamento e a Cultrix. Acredito que sejam uma só no momento, né? Cultrix Pensamento. Este trabalho aqui ficou primoroso, né? O editor teve um carinho muito especial com esse material aqui do André Mantovani. É o carinho que qualquer escritor deveria receber de uma editora, porque ficou algo muito bonito. Né? Ele vem numa caixa, né? Aqui traz uma breve sinopse, o que tem no livro, né? O que tem na caixa, né? Contém o livro mais o conjunto das 36 cartas do baralho cigano, e aqui uma breve notícia do André Mantovani. Né? O único, porém, né, que eu vejo, o único mesmo, porque o resultado ficou fantástico, é que aqui eles poderiam ter colocado um imã, né? Investiram tanto na produção, poderiam ter colocado um imã para fixar, mas é a única coisa. Observem que coisa linda. O livro ficou de capa dura, né? Vem o livro aqui, e aqui vem as cartas. Né? Vou fechar o box aqui para a gente poder ficar, poder mostrar mais, poder mostrar melhor o trabalho. O André Mantovani, né, ele segue mais a tradição brasileira, né, por isso baralho cigano, e eu achei muito muito curioso, muito curiosa a explicação que ele dá logo no primeiro capítulo, né, sobre a explicação histórica do, do baralho cigano. Né? Ele reconhece, né, o que a história já tem comprovado, né, que a origem desse baralho não está atrelada à tradição cigana, né? Ele tem uma origem europeia, está ancorado lá na criação do jogo da esperança, ele reconhece isso, mas ele usa como um estratagema a história espiritual. E, de certa forma, ele não está equivocado nisso, porque ele enfatiza, então, né, essa ligação e essa associação que há entre esse baralho e a tradição cigana. E muitas pessoas, né, a maioria das pessoas no Brasil que utilizam o baralho, o Petit Lenormand, o fazem como baralho cigano. Né? E eu, quando conheci hoje, eu me prendo mais à tradição europeia. Né? Mas quando eu conheci esse baralho, né, foi no ambiente religioso, foi no ambiente ligado à Umbanda. Isso foi na minha infância ainda, quando eu comecei a manusear esse baralho. E eu o conheci como baralho cigano. Né? O meu primeiro baralho cigano foi, não tenho ele mais hoje, mas era um que a gente comprava em casa de artigos religiosos, que vendiam principalmente produtos para Umbanda, Quimbanda, Candomblé e por aí vai. Então eu achei interessante esse estratagema que ele usou ali para conservar o nome, né? Até porque ele mudou, ele tinha uma outra versão que eu acho que ele chamava de tarô cigano, se eu não estou equivocado, né? E ele, de certa forma, resgata essas origens e dá o nome de baralho cigano. Então o livro é muito bonito, ele traz, eu comprei logo que saiu essa edição, né? Foi em 2020,
Ele é todo, né, nessas duas cores, ficou lindo, 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 lindo. Né? Aqui então o sumário. O nome que ele dá às cartas também, ele conserva o nome, mas para cada carta ele dá uma. Como se fosse uma espécie de subtítulo, e achei algo de muito bom tom, ficou poético. Deixa eu chegar lá para mostrar para vocês. Então aqui tem a introdução, né, o primeiro capítulo, então, que fala das origens históricas. Deixa eu chegar aqui na. Chegar na carta. A serpente é as traições. Então ele traz uma ou mais palavras como um subtítulo, a casa, a estrutura. Eu achei isso muito bonito, né? Gostei muito da ideia. O cigano, o domínio e o poder. A carta, as mensagens dos avisos, vão pegar a torre, a proteção e a espiritualidade. O cavaleiro, a conquista. E todo o livro é assim, né? Ele tem esses dois tons, né? É um aspecto mais envelhecido da folha, uma folha que tem uma boa gramatura, né? O livro tem 200 e... deixa eu ver aqui, 223 páginas, mas ele aparenta ter mais, porque a folha tem uma gramatura maior, para não dar muito a questão da transparência de uma folha para outra. E as cartas são todas coloridas no livro, né? O que encareceu com certeza a, a, a produção, mas ficou um resultado ímpar, algo muito bonito mesmo. E vou pela terceira vez parabenizar o editor e a editora, né, Pensamento, pelo resultado do trabalho, que ficou lindíssimo. Né? Então tem o significado das cartas, depois sugestões, né, de tiragem, métodos de tiragem. Uh, tem algumas associações que ele faz, né, que faz astrologia cigana, tem alguns, né, algumas sugestões que ele apresenta nessa ligação mais com o lado espiritual das cartas. Né? Então aqui ele traz uma orientação de como consagrar o baralho cigano, né? Então tem toda a descrição do ritual, de como fazê-lo, né? Isso para quem faz sentido realizar isso, tá? Isso é muito importante enfocar, né? Se eu gostei do livro, eu me apaixonei por esse livro, mas eu me prendo mais à tradição europeia, né? Então eu não, embora eu use na minha prática alguns símbolos, né, não são os que são sugeridos por ele, né? E isso não diminui o livro de forma alguma. O livro é muito claro. Ele já que eu abri o jardim, vou ler aqui um trecho para vocês terem uma ideia. Ele tem uma forma de escrever muito gostosa de ser lida, um estilo muito gostoso de ser lido. O jardim, o plantio, descrição e simbologia. Nesta carta, vemos um jardim com algumas flores e plantas crescidas, cuidadas, repletas de harmonia. A grama verde que cerca esse cenário é o símbolo da necessidade de gratidão, remissão e regeneração de tudo o que sentimos, pensamos ou da forma como agimos. Também nos traz a esperança de tempos melhores na grande colheita da vida. Então aqui isso é algo digno de nota também. As cores utilizadas na confecção das cartas, elas têm um sentido também. Né? Isso é mais comum no tarô do que no Petit Lenormand. Né? Mas é interessante, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Né? Ao lançar um baralho, tem muita gente lançando baralho. Isso é bom, é positivo. Eu vejo com bons olhos. Né? No entanto, ao lançar um baralho, é necessário também lançar junto um livro, nem que seja um livreto próprio que converse com aquele baralho. Aquele baralho tem que ter uma teoria que dê suporte. Então,
muito interessante, né? Realmente me apaixonei é, pelo livro e também pelas cartas, vocês vão ver, são muito bonitas, né? Eu não uso elas para o meu cotidiano, né? Até porque é algo para. Eu acho tão bonitas, eu tenho pena de usá-las, né? Olha o verso, que bonito, um verso bem tradicional. E vamos às cartas. Então, aqui o cavaleiro. As cartas têm um emblema, um número na tradição Lenormand, do 1 ao 36, e o nome, né? Não traz o naipe. Né? Então, cavaleiro. As pedras. Isso aqui eu acho muito importante. Tá? Quando eu tenho um baralho Petit Lenormand na mão, a carta número 2 na tradição europeia são os trevos. Eu não consigo ler aquela carta como não sendo sorte, mesmo que seja uma sorte pequena, passageira, rápida. Eu não consigo ver aquela carta como paus e pedras como as dificuldades, a não ser se tem cartas negativas em volta. Então eu acho muito coerente, né? Para quem segue a tradição brasileira, ao adotar um baralho, então adote uma carta eh, que, ao invés de trazer o trevo, trará as pedras. Aí, perfeito, não vejo incoerência nenhuma na leitura, porque é uma incoerência simbológica. Não tem como associar o trevo ao azar. Né? Ele é, por séculos, talvez milênios, né, já associado à boa sorte. Então, como numa tirada aparece essa carta para mim, eu vou ver como dificuldade, como desafio, como algo que não é bom. É uma incoerência. Então, isso aqui resolve a questão. Ó, que nós temos as pedras, as dificuldades. Né? O navio, carta 3. 4, a casa. Ele poderia ter colocado a frasezinha aqui nas cartas também, né? A estrutura, né? Eu lembrei agora, né? A carta 4, a casa, a estrutura. Ó, carta 5, a árvore. Carta 6, os ventos. Olha que bonita essa carta. Carta 7, a cobra ou a serpente. Carta 8, a morte. Carta 9, o ramalhete, muito bonito. Não, o artista que fez os desenhos está de parabéns também, porque ficou tudo de bom tom. E a gramatura da carta ficou uma boa gramatura, né, um material bom, um acabamento fosco, que é melhor. Né? Eu, para as minhas cartas, estava dando acabamento brilhoso, agora estou mudando para o fosco. Né? Acredito que ele valoriza mais as cartas e, principalmente na questão da gravação, não interfere muito o reflexo. Então, 10 a foice, com a ideia da colheita, perfeito. 11 o chicote. Aqui não traz a vassoura, né, em alusão também à bruxaria, mas traz a noite, traz a lua, que já leva para esse lado do oculto, do mágico, do misterioso. Né? Então pode ser associado também ao magismo. Os pássaros, penso que são gaivotas, ficou lindo, 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 lindo. Eu olho para essa carta, eu lembro do livro, né? Fernão Capelo Gaivota, né? Porque me parece que as aves ali são gaivotas. A criança traz o menino e a menina. A raposa, muito interessante essa carta, né? A raposa escondida, né? Dá bem a ideia, né? Da máscara, né? Do que tá por trás de uma determinada situação, a gente não está percebendo, né? O que está escondido ali. Então, muito, muito legal a forma como o artista concebeu essa carta. O urso, as estrelas, belíssimo, belíssimo, belíssimo. A cegonha, ó, a cegonha trazendo um trevo de 4 folhas no bico. E o cão. Então vamos para as demais cartas. Chegamos à metade. Né? São 36 cartas. 18ª, né, o cachorro, marca ali a transição para o outro lado da mesa real, né? Para as outras 18 cartas. Então, 19 a torre, muito bonita a carta também. 20 o jardim, 21 a montanha, 22 os caminhos,
23 os ratos, né? A carta ficou escura, né? Ficou até sobrecarregado, isso foi proposital e na minha humilde opinião, caracteriza muito bem o sentido desta carta. O coração, muito legal a ideia também, coração em cima de um pandeiro, com, com essas fitas, né, que também estão associadas à tradição cigana, né, com essas cores bem vivas, bem vibrantes, né, as alianças, os livros, a carta, o cigano, a cigana, os lírios, o sol, belíssima carta também, a lua. Então aqui temos a carta 33, a chave. O artista deu uma dimensão que realça a sua importância, o seu valor. Nós temos um brilho irradiando em torno dela e marca a positividade da carta, né, que é a carta das aberturas, assim como dos fechamentos também. Uma carta muito bonita, uma das mais bonitas do baralho. Os peixes, carta 34, a âncora, carta 35 e a cruz. Se diz que no baralho Petit Lenormand, o entendimento da cruz é mais as dificuldades, as dores, os sofrimentos. E no baralho cigano são as vitórias, né? Mas na verdade a cruz traz consigo essa ambiguidade, né? Ela era um instrumento de suplício, era um instrumento de morte para a pena capital entre os romanos, né? Era a pena de morte deles, né? E esse instrumento, né, tão cruel, tão doloroso, tão desumano, foi alçado a um dos principais símbolos religiosos do mundo, né, como símbolo do cristianismo, porque a morte, a derrota, a queda de Jesus na cruz, na verdade, ocultava sua vitória. Né? Vitória sobre todas as mazelas, todas as dores, todas as dificuldades, todos os desafios, a vitória da vida sobre a morte. Então a cruz traz consigo essa ambiguidade. Né? E tanto no Petit Lenormand quanto no baralho cigano pode ser interpretada das duas formas. É uma carta que espelha muito bem a nossa condição no mundo, porque não há quem passe pela Terra encontrando apenas momentos felizes, apenas coisas boas, né? Todos, né, independente da condição socioeconômica, têm a sua cota de dores e de lágrimas. Então, um material muito bonito, né? Mais uma vez vou elogiar aqui a editora Pensamento, elogiar evidentemente o André Mantovani, que fez um trabalho primoroso, né? Algo nossa, muito bonito, né? É uma pena que nem todos os baralhos e materiais que nós temos à nossa disposição tenham recebido, né, o mesmo, não tem, uma pena que eles não tenham recebido esse mesmo tratamento, né? Foi um investimento que valoriza ainda mais o trabalho do oraculista, do cartomante, do esotérico André Mantovani. Então, aqui Charlene Normandel apresentando hoje o box, que traz o livro e o baralho, de André Mantovani, Baralho Cigano, Tradição, Teoria e Prática. Vale a pena ler, vale a pena conhecer. E tem algum, eu não entendo essa advertência, eu já ouvi
alguns cartomantes e oraculistas que recomendam, não, siga a minha linha. Está estudando comigo, estuda comigo e ponto final. Eu já desconfio quando escuto isso, porque quanto mais abertura, eu fico meio receoso, né? Porque quanto mais abertura nós tivermos, melhor. Inclusive em se tratando de oráculos. Então, tudo que cai nas minhas mãos, não importa se é tradição brasileira, tradição europeia, sobre o Petit Lenormand, eu já tenho uma pequena biblioteca sobre essa temática, eu leio, eu examino, eu faço a minha avaliação. E eu sugiro que você faça o mesmo, né? Sempre pense com a sua cabeça. Quando a gente começa a pensar pela cabeça dos outros, aí mora o perigo, né? É aí eh, que nós vemos coisas que não são boas acontecer, porque a gente jamais pode abrir mão da nossa capacidade de pensar, de refletir, de avaliar, de examinar. Isso é o que nos caracteriza como humanos, então não devemos terceirizar isso para ninguém, né? Pensemos com a nossa própria cabeça. Já me delonguei demais. Charlie Normandel, um forte abraço, votos de sucesso, luz e paz. Até mais.